abençoe. Amém. Amém. Bem, como sempre Deus faz, você falou o que eu vou falar. Ó, meu olho. Parece um esquilinho agora. É muito lindo o que Deus faz sempre, né? Porque sempre está muito combinado a apresentação com a palavra. E é impossível ficar de acordo com isso, porque você está muito longe. Então, vamos. Acho que. Agora aqui. Um momentinho. Travamos, né? Só um pouquinho. Bem. O que eu queria falar se encontra em Lucas, capítulo 3. Aqui no capítulo 3, ele fala do João o Batista, né? E fala em uma parte, em 3 e 6, onde vamos ler de o 3 e 4, que fala: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endereçai as suas veredas, tudo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e os roteiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. E nisso quero me centrar, no versículo 6, que fala: e toda carne verá a salvação de Deus. Amém. Porque Jesus, quando perguntaram para ele por João o Batista, melhor falando, quando perguntam para ele pelo Elias, aquele profeta que a Bíblia falava que ia a vir antes de o Messias, Jesus falou que o Elias já estive na terra, ele já veio antes do Messias, só que as pessoas não reconheceram ele, que esse Elias daquele tempo era o João Batista. E Jesus falou que vai vir de novo, antes da segunda vinda dele, vai vir de novo o espírito do Elias na terra. Só que eu entendo assim, neste tempo, o Elias, o espírito do Elias, foi manifesto na vida de João Batista, que ele anuncia para todo mundo: bem, se arrependa, volte para Deus, volte para a obediência dos mandamentos de Deus e se prepare para receber o Messias de Deus, né? Só que neste tempo, a vinda de Elias não vai ser pela uma só pessoa, senão que vai ser o Espírito de graça de Deus para toda carne, que quando a carne fique enchida pelo Espírito, ela vai falar. E quando fala, quando a pessoa que se enche do Espírito Santo e fala a palavra de Deus, que vai falar santidade, vai falar de reconciliação com Deus. Bem, se arrependa, prepare sua vida para receber o Rei dos Reis, né? E essa manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, virando as pessoas para a santidade, virando as pessoas para a obediência aos mandatos de Deus e a fé no Filho de Deus. Então, isso, para mim, para meu entendimento, isso é o Elias dos últimos tempos, o Elias que Jesus tem falado para seus discípulos. E
E essa manifestação de Elias, aqui na Bíblia nos está falando que é o cumprimento do que tem falado o profeta Isaías. E a vinda do Elias é para a salvação de toda a carne, para que toda a carne possa olhar, possa ver a salvação de Deus. Qual é a salvação de Deus? É Yeshua. É o que nossa Bíblia se traduz como Jesus. Não é tradução, é uma transliteração. A mesma palavra hebraica, Yeshua, só que escrita para nosso idioma. Qual é a diferença? Nenhuma, na verdade nenhuma, é o mesmo. Só que no hebraico, a palavra Je fala de Jeová, fala de Deus. Je é Deus. E Shua, por isso se compõe por duas partes. Je fala de Deus, e Shua, a palavra Shua, é salvação. Salvação de Deus. Isso é o nome do Filho de Deus, do Messias, daquele que cada um de nós estamos anunciando ao mundo. Cada um de nós estamos falando para o mundo inteiro da salvação de Deus, né? E isso é o que tinha que fazer aquele que for o cumprimento da palavra falada pelo Isaías, o espírito de Elias, né? Então, para falar da salvação, que você citou o Pedro, e isso é o que eu queria falar, que as palavras de Pedro, né? Quando Pedro fala que tem para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos um dia, né? Então, quando eu vi esse passagem, tem muitas pessoas que começam a misturar muitas coisas, porque não entendem muito bem, isso é a minha apreciação, não entendem muito bem o que Pedro tem falado ali. E começam a falar que a criação, o Gênesis 1, a criação, Deus faz, essa criação é 7.000 anos e demais. E Deus não fala, Pedro não fala disso. A mim, meu entendimento, Pedro não fala isso, porque Pedro diz, um dia para Deus são como 1000 anos. E ele vai cumprir tudo a seu tempo, no tempo que ele tem estabelecido. E no Isaías, Deus fala e diz que ele anuncia desde o começo do mundo o que vai acontecer, inclusive no final do mundo. Inclusive, ele já anuncia tudo isso desde o começo do mundo. No Zacarias, se eu não lembro mal a cita, o Zacarias fala, o Zacarias ou Malaquias, não lembro, fala que Deus não faz nenhuma coisa sem antes anunciar o que vai fazer pelos profetas. Então, se eu tomo tudo isso, me dá uma ideia que o Gênesis 1, o relato da criação, é um relato profético, simbólico de tudo o que Deus tem para fazer na história. Então, quando eu compreendi isso, não vou falar muito ao respeito, né? Mas quero dar uma ideia. Quando eu compreendi isso, comecei a investigar como é que a Bíblia fala de 7.000 anos de história, né? Porque se o relato do Gênesis 1 são 7 dias de criação e um dia são 1000 anos, então está falando de 7.000 anos da obra de Deus na humanidade. Então, o que eu vou dar só um panorama, só uma fala muito rápida, só para dar uma ideia.
desculpa se não sou muito claro com tudo. Vocês depois me falam se não entendeu alguma coisa. Mas aqui o que você vê, olha na pantalla, na tela, em tudo isso, aqui, todas essas barrinhas, tudo isso acá, são a geração que fala Gênesis 5, fala que a idade do Adão, a idade de Sete, a idade de Enos, e é todos os filhos, todos os descendentes de Adão, com os anos onde eles tiveram os filhos e demais. Então, o que eu fiz aqui é somar todos os anos e dar o tempo onde cada um deles viveu na história. Começando a história com Adão, né? Com a criação de Adão. Então, a 230 anos de Adão, nasce o filho dele, Sete. Aos 105 anos de Sete, nasce o filho dele, Enos, e assim sucessivamente, até, neste caso, depois de 1000 anos, nasceu Lameque, né? E aqui foi acomodando tudo o que a Bíblia vai falando, e tudo isso é do Gênesis 1, onde Deus fala, no primeiro dia, seja a luz. Quando dá Deus a luz, os Salmos 119 e 105, ele fala que a luz é a palavra de Deus. E ele começa a dar luz para o mundo porque dá a palavra dele, as instruções dele que vai a trazer luz para tudo ele. Por exemplo, com Adão e Eva, quando eles pecam, eles ficam em trevas, eles ficam em escuridão. E Deus dá luz para ele com a palavra dele, dá esperança. Ele fala de alguém que vai vir e vai corrigir os erros que eles têm, que eles cometem pelo pecado. Ele fala de aquele descendente que vai matar a serpente, né? Então temos os primeiros 1000 anos da história da Bíblia. Tem muita informação ali, só que eu vou fazendo bem rapidinho, né? Depois continua com a mesma Gênesis 5, eu continuo até o ano 1656, depois de Adão. Depois de Adão, ocorre o dilúvio. O dilúvio vem acontecer neste ano e 200 anos depois aconteceu o relato da Torre de Babel, né? E aqui começa, depois o dilúvio, começa a história como todos nós conhecemos. Antes do dilúvio, antes deste acontecimento, não temos escritura, não temos registro arqueológico, não temos nenhuma coisa para conhecer a história, na verdade. Só daqui para frente. E é pelo Império Sumério, pela Suméria, que nós vimos a conhecer tudo o que tem acontecido. E aqui acontece uma coisa muito importante para todos nós e para a salvação mesma. O dilúvio, a Bíblia fala que, perdão, não o dilúvio, na Torre de Babel, a Bíblia fala que ele tinha uma só língua, falavam um só, todos se entendiam quando falavam, e aqui aconteceu que Deus misturou as línguas, né? E enviou a cada um deles para todos os cantos da terra. E fala que não se podia entender tudo ele, e por isso se colocou o nome de Babel, que significa confusão, né? E acontecem duas coisas muito importantes. A primeira coisa importante é que tudo que conheciam, tudo que as pessoas conheciam de Deus e da palavra de Deus, desde a Torre de Babel para trás,
tudo isso, eles levam todo esse conhecimento para todo o mundo inteiro. Eles levam esse conhecimento para todas as tribos, todos os povos, todas as nações que vai se formar dali para frente, né? Eles levam tudo isso. Muito tempo depois, quando o missionário Don Richardson, ele vai para os povos não alcançados. Aqui temos o mapa. Ele vai registrar o que foi para ele uma surpresa, e que ele vai olhar que muitos dos povos da terra, ou quase todos os povos da terra, têm conhecimento dos princípios bíblicos, né? Tem conhecimento do que Deus deixou escrito na Bíblia, e ele pratica o princípio bíblico, ou diretamente pratica um mandamento literal. O mandamento literal ou o princípio bíblico, qualquer das duas coisas que são o mesmo, eles praticam. Por exemplo, no Atenas temos a história que vai dar, depois, com o tempo, vai dar o que Pablo tem falado, o Deus desconhecido. Tem acontecido no Atenas, e tem acontecido porque eles descobriram como é o sacrifício que Deus pede, para o povo. Nos cananeus acontece o Melquisedeque, né? Melquisedeque, ele conhecia como vai ser o pão, o vinho, que tinha o conhecimento disso, e oferece para o Abraão, tinha conhecimento do dízimo, né? Agora não lembro bem de memória tudo. O chino, por exemplo, que aqui, na China, acontece que eles têm os caracteres da sua língua. Aqui tem algum, por exemplo, os caracteres da sua língua, para eles escrever, por exemplo, diablo, para eles escrever isso, eles têm que utilizar todas estas letras que vem aqui. E esta letra é jardim, huerto, jardim. Esta letra é vivo, vida, né? Esta letra é segredo, privado, né? Esta letra. E aqui o homem, filho, né? Tudo junto forma a palavra diablo. Então, o diabo ficou no jardim, viveu em secreto com o homem. E quando os missionários olharam para isso, eles falaram: tem escrito aqui a palavra de Deus. E então eles pregam para todos os chinos com a mesma escritura que eles têm. O mesmo o barco, por exemplo, eles escrevem barco como? Com esta letra que fala de recipiente, navio, nave, né? Esta letra que fala que significa 8, e esta letra que é pessoa. Então, barco é um navio de 8 pessoas. E então os missionários olharam para isso e falaram: bem, Noé subiu um barco com 8 pessoas. E ele falava com as pessoas, falando para eles todos os seus, com sua língua, com sua escritura, né? E assim tem muito da palavra de Deus, muito dos princípios de Deus espalhado por todo o mundo. Isso vai a descobrir os missionários, quando eles vão a falar com os povos, com os indígenas. E foi muita surpresa. O missionário escreveu um livro que é muito recomendável para ler, que é o Fator Melquisedeque, né? Mas também aconteceu que
surgiu toda a mitologia. Quando eles ficaram espalhados por todo o mundo e tinha em sua cabeça muitas histórias assim, eles começaram a distorcionar, a entortar a história, né? E se virou em mitologia e se virou em deuses, se virou em idolatria, se virou em muitas coisas com que nós conhecemos. E esses deuses são o mesmo que, por exemplo, na mitologia suméria, você tem a origem da crença no extraterrestre, né? Na crença que dá origem também à evolução, porque eles acreditavam que seres de outro planeta vêm para a Terra e pegam um macaco, e com o macaco e o DNA do ser de outro planeta virou um homem. E é o mesmo que fala de teoria da evolução. Isso tem na mitologia de Suméria. E muito da mitologia de Suméria, o Hollywood utiliza isso para contar a história dos super-heróis. Isso é na Suméria. O mesmo acontece com a mitologia hinduísta, onde vem o yoga, vem muitas histórias do deus dele para pegar no Hollywood e virar nas películas, nos filmes, sim, nos filmes. Então, tem essas duas características que acontece tudo. Estou falando muito rápido, né? Mas acontece tudo aqui na Torre de Babel, né? E tem como se for uma divisão, né? Neste momento acontece uma divisão do povo. O povo que Deus vai chamar, porque agora no final deste milênio, vamos ver, aqui finaliza o milênio com Taré, que é o pai de Abraão, né? E temos uma divisão. Isso mesmo é o que Deus fala para o segundo dia. Deus fala que tem que ter expansão de águas, a água do cima da terra e a água que fica na terra, né? E essa expansão ele chamou os céus, né? Então, quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, no Apocalipse, fala que as águas são as pessoas, as nações, povos e língua. Então, o que aconteceu no final deste milênio? Deus chama Abraão para fazer com ele uma nação que vai chamar a todas as outras nações a salvação. Vai chamar a todas as outras nações e vai levar a salvação para todos os povos, nações e línguas, né? Isso acontece no final deste milênio. E o terceiro milênio começa com Abraão e o que Deus quer fazer com a humanidade. Aqui, o terceiro milênio. O terceiro milênio, você vai lembrar muito bem tudo o que vai acontecer. Até agora temos 2000 anos de história. Tudo isso, 2000 anos de história, ele vai ser falado de Gênesis 1 até Gênesis 11. Agora começa Gênesis 12 até 1 de Samuel. Aqui tenho o gráfico, né? Aqui, este terceiro milênio vai ser tudo de Gênesis 12 até o final de Gênesis, o Jó, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel e o começo de Reis e Crônicas.
tudo isso vai ser agora o terceiro milênio. O que vai falar o terceiro milênio? Começa com Abraão e termina com o rei David. Mas vem com o Salomão. Os primeiros 4 anos do reino do Salomão. Ali termina o terceiro milênio. E como é que eu vou sabendo? Bem, vou sabendo tudo isso pela idade de Abraão, depois pelo o tempo de cativeiro que ele tem, que são 430 anos no Egito, onde em Gálatas Pablo fala que esse tempo tem que se contar desde Isaac. Com Isaac se conta o tempo de cativerio, de opressão, mais bem. Isso fala Pablo, Gálatas 3:17. Depois, quando ele sai do Egito, 1 de Reis 6:1 fala que passaram 480 anos e começou a construção do templo de Salomão. Então, esse tempo é o que a Bíblia vai falar deste milênio. Se você suma tudo isso, bem, tem tudo o que aconteceu. O tempo de Egito, a liberação dele, o deserto, o período de juízes, o rei Davi, Saul, o rei Davi, e os primeiros 4 anos do rei Salomão. E, além disso, continua o Suméria, que se vira em Babilônia. Agora, Suméria e o Império Acádio se vai virar na Babilônia, a Babilônia que depois vai levar escravo o povo. Temos o Império Egípcio de Egito, temos o hinduísmo, mas começam a aparecer outras religiões muito importantes na história, que são o zoroastrismo, o mitraísmo, e que vai ser do Império Assírio e do Império Egito. Né? Essa religião é muito importante. Agora não temos o tempo para falar de porquê é muito importante, mas é muito importante e vai ser uma das religiões com as que Pablo e todos os apóstolos vão lutar nas cartas deles. Bem, o Zoom... E até hoje, nós, como cristãos, quando pregamos, vamos a encontrar que as pessoas têm muita influência dessas religiões, porque tudo que é filme, o zoroastrismo, você conhece Nietzsche, que fala de filosofia, psicoanálise, de filosofia e... Como é? Sim, filosofia foi aquele que deu a base para criar o comunismo. Sim, tudo isso está no zoroastrismo, que não é muito conhecido. A gente fala, desapareceu, mas está muito vivo. E o mitraísmo também. E o mitraísmo dá uma das maneiras, uma das coisas que tem o mitraísmo é muito parecido à Igreja Católica. Como a Igreja Católica vai adorar todos os santos, as coisas que ela faz, é muito parecido com o mitraísmo. Então, tem muita da herança deles até os dias de hoje. Também vocês conhecem como o hinduísmo se espalhou por toda a Terra, o mesmo que o budismo. Que o budismo nasce neste tempo, o 4º milênio. Quando no 4º milênio acontece a divisão das duas casas do Israel, e uma delas vai-se para a Síria. Esta parte, Romy já falou como isso é muito importante para a nossa salvação, porque Deus utiliza a casa de Israel para semear elas na toda a terra, e depois ele envia com Jesus
ele envia todos os discípulos e por meio dele a todos nós para procurar todas essas pessoas e que elas voltem para Deus, né? Então, acontece isso, acontece que Judá vai para a Babilônia, volta de Babilônia e vem Jesus para o final do ano 4000. No final, exato, pelo conteúdo das profecias e demais na Bíblia, Jesus está morrendo na cruz no ano 4000, né? O sol de justiça, que fala que no quarto dia vem quarto dia da criação, é criado o sol. O sol. Por isso, se esperaram 4 dias, Deus esperou na criação para fazer o sol, porque é profético, o profético de Yeshua, a máxima luz que tem este mundo. Sim, me desculpa que estou indo muito rápido, né? Mas é muito importante. Então, depois temos 2000 anos de história para cada um de nós, onde cada um de nós já conhece bastante bem toda esta história. Não preciso falar muito nisso. O que eu quero falar é que estes 2000 anos de história, que parece que a palavra de Deus se apagou, porque vinha se falando a palavra todos os demais anos. Mas aqui, quando a nação de Israel ela é destruída, parece que tudo se parou, né? Cada um de nós sabemos que não é assim, mas parece, pela escritura, que tudo parou. Mas não, porque no Apocalipse, com muita profecia, quando você estuda toda esta história, você vai ver que a palavra de Deus ainda é muito viva, ainda se está cumprindo. E quando cada um de nós vamos olhar o dia e vamos fazer o conteio, vamos ler que o final do sexto dia, o final do sexto milênio, nós hoje estamos muito próximos para esse final. Aproximadamente, não é um conteúdo exato. Não estou dando uma data para a volta de Jesus. Estou falando que, por todas as pesquisas, dá para confirmar, não só pelos sentimentos, sino para confirmar, por todos os dados, que a vinda de Jesus está muito próxima. E que vem depois, senão o sétimo milênio, o repouso da terra, onde ele vai reinar, ele vai ser o rei, e cada um de nós o sacerdote dele, né? O que eu quero falar, e por isso mostro para vocês tudo o PowerPoint. Agora vou voltar. O que eu quero falar com isso é a importância do que Paula tem falado, a importância da santidade, a importância de nós ficar muito comprometido com a palavra dele, ficar muito comprometido com levar a palavra dele para todas as pessoas, para todas as nações. Isso foi a tarefa que tinha que fazer o João Batista. Isso é a tarefa que depois vai virar para cada um de nós. E é a tarefa que a Bíblia e os profetas falam que Elias tem que fazer. Cada um de nós, se falamos que temos o Espírito de Deus, se falamos que temos o Espírito Santo na nossa vida, então nós não podemos ficar calados. Temos que falar, e temos que falar da grandeza dele, temos que falar da sua palavra, temos que falar que ele está muito próximo. No profeta Ezequiel, Deus fala que cada um de nós somos como aquele que vai alertar, aquele que vai a falar para o povo de todos os perigos. E Deus fala, se você olha para o perigo e não fala, então eu vou fazer a você
responsável da perdição das pessoas. Mas se você fala e as pessoas não querem escutar, então ele vai ser responsável. Então é uma responsabilidade de vida e morte diante de Deus, falar ou ficar calados. E se não falamos que temos o Espírito de Deus, então temos que reagir como uma pessoa comprometida com a missão dele, que é a salvação de todas as pessoas, como falou no Lucas, capítulo 3, versículo 6. E toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne tem que ver a salvação de Deus, tem que ver a Jesus na sua vida, na minha vida, em nosso agir, em nossas eleições, em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Tem que olhar a Jesus. Como é a sua vida? A sua vida representa ao Rei do Rei? Representa o Filho de Deus, feito carne em cada um de nós? Na minha vida, eu tenho muito que mudar para que isso aconteça. E é um desafio muito grande, todos os dias. Não é fácil, mas é um desafio que Deus colocou para cada um de nós. Temos que fazer todo o esforço pela santidade e por falar de o Filho de Deus para todas as nações. Porque você e eu somos os portadores do amor de Deus para o mundo inteiro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. Quer sentar no amém, Adela? Amém. Glória a Deus. Amém, Jorge. Obrigada por essa palavra. Eu gosto muito do conteúdo de vocês. Dessa seriedade, né, em estudar a palavra de Deus, de estudar a história, né, e de transmitir. E a gente tem que combinar com vocês, conversar com vocês alguns conteúdos para vocês trazerem num tempo ainda maior, mais à vontade, e para vocês compartilharem conosco. Aí o Silas combina com vocês algo que vocês falem, eu estudo sobre isso, né? Eu quero transmitir sobre isso para vocês compartilharem conosco, porque é bênção. A gente ama e a gente vem visto, né, que Deus vem alinhado essas ideias, aquilo que Ele quer trazer para nós. Ele vem alinhado, confirmado, né, através da abertura ou da oração, a palavra. E isso é muito precioso para nós. Então, a gente combina, né, com eles para poder trazer. E glória a Deus, eu achei bem interessante a parte das letras, né, o fator Melquisedeque, a questão das letras, de como as coisas de Deus, né, a revelação de Deus, de alguma forma chegou para os povos, né, isso é muito interessante. E é para a glória do Senhor. E eu quero finalizar, né? A gente pode fazer já a foto e finalizar orando, porque algo que vem me incomodado, inclusive no trabalho, é isso, né? De conseguir, de alguma forma, ter o espaço para poder falar do amor de Deus. Porque a gente... a oportunidade muitas vezes que a gente tem e que devemos fazer é agir como filhos de Deus, agir como verdadeiros cristãos. Mas a gente quer, né, essa oportunidade de falar do amor de Deus, e as pessoas estão muito carentes, as pessoas estão muito problemáticas, as pessoas, elas têm sede de Deus e elas acabam buscando Deus em lugares que Ele não está. E a gente precisa realmente ser os Elias da nossa geração, né? Então, vamos fazer a foto, Isa? Você consegue fazer daí? E aí a gente vai estar orando nesse sentido. Consigo sim. Letícia, Bia, vocês vão conseguir abrir a câmera?
Era a Bia? Bia? Não, a Bia não vai abrir a câmera hoje. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi. Amém. Qualquer recado que vocês qualquer coisa que vocês precisarem falar conosco, nos chamem lá no WhatsApp e vamos estar orando agora. Amém? Amém. Senhor, eu quero te louvar por esse ensino. Obrigado. Porque tudo isso, Senhor, abre a nossa mente, nos ajuda até na nossa caminhada, na nossa fé, Senhor. Quero te louvar pela vida do Jorge, da Romina e pela vida de cada um de nós que fomos ministrados, Senhor. Pai, que nós possamos ser realmente os Elias dessa geração, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo para pregarmos sobre o reino de Deus e a sua justiça, sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, em primeiro lugar, a sermos cristãos genuínos, nas nossas atitudes, na piedade, na santidade, no amor, não nos deixando levar, Senhor Deus, por outros ventos de doutrina, por coisas que são vazias e que só podem nos afastar de Ti. Não deixa a gente cair nisso, Senhor. E que o nosso coração seja sempre quebrantado diante de Ti. Senhor, nos ajuda a cumprir essa missão de pregar o amor de Deus, a salvação do Senhor, a vinda do Senhor, os preceitos do Senhor, Pai. Que nós venhamos ser movidos por compaixão, como Jesus era movido por compaixão. Que nós sejamos movidos pelo grande amor de Deus pela humanidade, assim como Jesus fez. Pai, em nome de Jesus, nos abre as portas para que nós possamos pregar o Evangelho. Abre as portas, Senhor Deus, para que nós possamos, Deus, levar o Teu grande amor para as pessoas. E usa a nossa vida quando a gente abrir a nossa boca, seja o Senhor falando através de nós e levando, Senhor, alívio, esperança, vida, salvação, o perdão do Senhor para a humanidade, para o nosso próximo, no nosso trabalho, nossos estudos, Senhor, na nossa rua, Senhor, com as pessoas que não gostam da gente, que é um grande desafio para nós conseguir ser cristão genuíno para elas também, porque nós temos sentimentos, orgulho, mas, Senhor, nos ajuda a vencer as nossas fraquezas e sermos, Senhor Deus, agentes, Senhor Deus, de salvação. Em nome de Jesus, ajuda a gente não se acomodar, não se intimidar, mas que o Teu Espírito nos mova, que nós sejamos empoderados, cheios do Espírito do Senhor, Senhor, de coragem, e que a sabedoria